Seções em cones e pirâmides, ou secções em cones e pirâmides, que nada mais é que o estudo dos troncos. Troncos de cones e troncos de pirâmides. E aí eu vou acrescentar em cada figura os elementos métricos respectivos. Então, tenho aqui um cone que foi seccionado, ele foi cortado por um plano paralelo à base. Então, este plano alfa de corte aqui do cone, ele é paralelo a um plano beta, aqui, por exemplo, ó, desta base. Então, alfa paralelo a beta. Ok. Quando eu faço esse tipo de seção, de corte, gera para mim aqui um conezinho menor, que é semelhante ao cone maior, ou seja, ele tem o mesmo formato, só que em tamanho diminuído. É como se tivesse sido dado um zoom menos, né, nesse cone maior, e aí obteria, ou eu obtenho esse cone menor. Na pirâmide aqui é o mesmo raciocínio. Eu tenho um plano alfa que corta essa pirâmide, esse plano alfa paralelo ao plano da base, e também é gerado aqui uma pirâmide que ela é semelhante à pirâmide maior. Ok, elementos métricos. Quando eu tenho o corte no cone, os elementos principais aí são as alturas desses cones, assim como acontece também nas pirâmides. Eu tenho aqui uma altura do cone maior, do cone em si, e aí eu vou chamar de H maiúsculo, porque é a altura do cone grande. E aqui eu tenho uma altura menor, eu tenho um Hzinho, que é a altura do cone menor. Aqui da mesma forma, na pirâmide, eu tenho a altura da pirâmide toda, a altura maior Hzão, e aqui eu tenho a altura desta pirâmide menor, Hzinho. No cone, eu tenho uma área da base maior, e eu vou chamar então de área maior, área da base. E aqui eu tenho uma área menor, vou chamar Azinho, área da base menor. Na pirâmide a mesma coisa, aqui eu tenho uma base, parece que essa pirâmide aqui é quadrangular regular, então pela figura me parece ser aqui um quadrado. Então a área desse quadrado maior, vou colocar aqui, é também a área da base maior. E aqui eu tenho a base da pirâmide pequena, a área da base menor. Ainda no cone eu tenho o raio da base maior Rzão, e aqui eu tenho um raio menor Rzinho. Aqui na pirâmide dá para chamar, correspondendo, né? Aqui eu tenho uma aresta da base Azinho, aqui também, se ela for quadrada. Aliás, aqui Azão, a aresta da base. E aqui uma aresta da base menor, Azinho, supondo aqui base quadrada. E aí eu começo a estabelecer as relações. Eu vou começar com a relação principal, ou com uma das relações principais, que é da altura em relação ao volume. A maioria dos exercícios de tronco de pirâmide ou tronco de cone estabelece a relação entre altura e volume. Então, eu vou começar com essa relação, que é a mais importante. Eu vou posicioná-la aqui nesse quadro. E essa relação ela vai ser a mesma para as duas, tanto para a figura cone quanto para a figura pirâmide.
Então, existe aqui uma relação de proporcionalidade entre altura e volume. Então, dá para dizer que a altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como o volume da menor está para o volume do maior. Então, o volumezinho, então esse cone aqui, ó, tem um volumezinho V, esse cone pequeno, e todo o cone, o volume de todo o cone grande é Vzão. Então, a altura do pequeno está para a altura do grande, assim como o volume do pequeno está para o volume do grande. Porém, volume aqui é uma grandeza cúbica. Resulta do produto de 3 dimensões. E a altura é uma grandeza linear. Então, para compensar, eu elevo isso ao cubo. E aí eu tenho a relação pronta. Eu acho até adequado que tu coloque esse cubo já distribuído aqui, ó, Hzinho ao cubo e Hzão ao cubo. Isso facilita no exercício. Então, esta é a relação principal em tronco de cone e tronco de pirâmide. Serve para as duas. Bom, agora eu venho aqui para a primeira. A primeira vai ser uma relação direta, uma proporção aqui sem a necessidade de compensação com expoente. Eu vou comparar aqui duas medidas lineares. Então, vou comparar para o cone, eu vou comparar o raio do cone menor está para o raio do maior. Deixa eu melhorar aquele R ali. Está para o raio maior, raio menor está para o raio maior, assim como a altura menor está para a altura maior. Então, uma relação entre raio e altura. E aí, observa que raio e altura são medidas lineares, então não existe a necessidade de fazer compensação com expoente. Os dois são de expoente 1, então não tem essa necessidade. E essas relações aqui de raio e altura decorrem da semelhança de triângulos, né, que são construídos aí nessas figuras. E uma outra relação é uma relação de área. Então, eu posso fazer em relação à altura, Hzinho está para Hzão, assim como a areazinha, a área da base menor, está para a área da base maior. Então, estou relacionando a altura com a área da base. A altura do cone pequeno ou da pirâmide pequena, essa aqui também serve para as duas. Esta relação aqui, ó, serve para cone, serve para pirâmide. Esta relação serve para cone, serve para pirâmide. Aliás, deixa eu desfazer aqui, ó. Esta relação primeira serve para cone, né, que tem raio. Esta relação aqui, sim, serve para as duas. E esta relação aqui também serve para as duas. Ok. Na pirâmide, como eu não tenho raio, e eu vou relacionar duas medidas lineares, então eu posso, de certa maneira, substituir esta relação aqui, entre raio e altura, por esta, relacionando aresta com altura. Então, a aresta da base menor está para a aresta da base maior. E aqui eu tenho a altura da menor com a altura da maior. Mas aí observa nessas duas relações, então essa aqui ela é exclusiva da pirâmide.
Observa que nessas relações que eu acabei de fazer, nessa do meio aqui, eu tenho relação entre área e altura. A área é uma medida quadrada. Então, assim como eu tive que compensar que volume é uma medida cúbica, eu compensei a altura linear com o expoente 3, aqui eu tenho a comparação da área, que é uma medida quadrada, com a altura. Então, eu preciso também compensar essas alturas com o expoente 2. E aí eu tenho as relações métricas, né, as relações comparativas, as razões entre as medidas nessas figuras, nesses troncos. E o que acontece é que, se tu observar, eu sempre estou relacionando aqui nessas fórmulas com as alturas. Ó. Por que isso? Porque, em geral, os exercícios trazem esse tipo de necessidade, de comparar volume com altura, que é o mais comum, ou raio com altura, ou área da base com altura. Mas eu poderia substituir, por exemplo, aqui, ó, Rzinho e Rzão, nessa aqui, por exemplo, altura pequena e altura grande, eu posso substituir por Rzinho e Rzão, porque a relação entre raio e altura é direta. Então, dá para substituir por raio também. E para completar essa lâmina, eu vou colocar aqui uma fórmula para o volume do tronco. É uma fórmula específica para o volume, onde eu não vou precisar, de repente, usar esta relação aqui. Se eu achar no exercício mais confortável uso o cálculo do volume pela relação entre a altura, eu faço isso. Caso contrário, dependendo das informações de que eu disponho no problema, eu posso usar uma fórmula de volume. Então, essa fórmula, vou colocar aqui embaixo. Então, o volume do tronco isso serve para tronco de pirâmide e tronco de cone. Lembrando que tronco é o sólido que permanece quando eu retiro esse cone menor a partir acima da linha, ou a partir do plano de corte para cima, ou quando eu retiro essa pirâmide acima do plano de corte. Então, me sobra, nesse caso aqui do cone, me sobra uma figura com esse aspecto. Ó. Eu retirei aqui o cone menor. E aí me sobra essa estrutura, que é um tronco de cone. Na pirâmide ficaria alguma coisa com esse formato. Mais ou menos. Também, ó, aqui eu retirei a pirâmide acima do plano de corte. E aí me sobra o tronco dessa pirâmide. Então, o volume desses troncos, o volume do tronco, tanto de cone quanto de pirâmide, é igual a 1/3 da altura. Aí é da altura do tronco. Não é nem o Hzinho e nem o Hzão. Na realidade, é a altura do tronco. Ht é a altura do tronco. E essa altura do tronco, se tu observar, na realidade é a altura grande menos a altura pequena. Então, aqui, a altura do tronco, Ht, dividido por 3, ou seja, é 1/3 da altura do tronco. E aí, esse 1/3 de altura do tronco vai multiplicar a área grande, a área da base grande, tanto faz a área da base grande do cone quanto a área da base grande da pirâmide, somando, e aqui no final, a área
da base pequena. Então, dentro do parênteses eu tenho área da base grande, somando com a área da base pequena. E no meio eu tenho raiz quadrada do produto da área da base grande, que multiplica a área da base pequena. Então, está aí a fórmula específica para volume de tronco de pirâmide e tronco de cone. 1/3 da altura, que multiplica a área da base grande, somando com a raiz quadrada do produto da área da base grande vezes a área da base pequena, e mais a área da base pequena. A figura abaixo representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura, paralela à base. Se os lados da base e da plataforma medem, respectivamente, 18 e 10 metros, a altura da torre em metros é... Bom, é interessante nesse exercício que tu destaque aí os dados, né, que tem no enunciado, e posicione esses dados na figura. Então, diz que a figura é uma torre, tem forma de pirâmide, de base quadrada. Então, aqui embaixo eu tenho um quadrado. Quando essa pirâmide, quando é colocada essa plataforma paralela à base, é como se tivesse um plano cortando esta pirâmide. E aí vai gerar aqui também uma área de seção que, da mesma forma, tem esse formato quadrado. Menor, claro, não um quadrado menor, mas é um quadrado. E diz que essa plataforma ela foi construída a 60 metros de altura. Bom, aqui eu já tenho uma informação. 60 metros de altura é onde foi construída essa plataforma. Então, supõe-se que aqui esteja a linha do solo. Então, a plataforma foi construída aqui, ó, a 60 metros. Ok. Os lados da base e da plataforma medem, respectivamente, 18 e 10 metros. Então, o lado do quadrado que forma a base é 18 metros. E o lado do quadrado que forma a plataforma é 10 metros. Então, eu vou colocar aqui. Esse quadrado abaixo tem 18 metros. Aqui do lado também, né, 18 metros, é uma base quadrada. E a base da plataforma, a base quadrada da plataforma, tem lado 10 metros. Então, aqui 10 metros. E aqui, ó, também 10 metros. Eu vou retirar para não ficar muito poluída a figura, mas esse segmento aqui também é 10 metros. E aí pergunta a altura da torre. Bom, então nota aqui, o que é a torre? Diz assim, a figura abaixo representa uma torre na forma de pirâmide. Então, a torre é tudo isso, ó. A torre não é só a parte de cima. A torre é toda ela. A figura abaixo representa uma torre na forma de uma pirâmide regular quadrada, na qual foi construída a plataforma. Então, a plataforma foi construída nessa torre. Então, a torre é toda a pirâmide. Eu poderia pensar, né, fazer uma espécie de confusão e achar que a torre é só acima da plataforma. E não, pelo enunciado, a torre é toda essa pirâmide grande. Então, isso tudo é a torre. E ele está perguntando justamente a altura dessa torre, H, que é a altura da pirâmide maior. Bom, então eu vou relacionar aí medidas lineares de arestas da base maior e base menor em relação à altura maior e à altura menor. Porque ele está pedindo, né, a altura da torre, ele está pedindo a altura maior. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a altura menor está para a altura maior, assim como a aresta menor está para a aresta maior. Como se tratam aqui de grandezas lineares, eu não preciso usar expoente para compensação na altura.
Se aqui fosse área, aí eu teria que usar quadrado nas alturas. Mas como está relacionando medida de aresta, o 18 e o 10, medidas lineares, eu não preciso usar compensação na altura. E aí é só substituir Hzinho, deixa eu fazer aqui de outra cor. Hzinho está para Hzão, assim como o Azinho, 10, está para o Azão, 18. Ok, mas aí me surge um problema, eu tenho duas variáveis na mesma relação. Mas aí acontece que esse Hzão é igual a Hzinho mais 60. Hzão, a altura é o Hzinho mais 60. Porque ele me deu a altura aqui, ó, a partir da qual eu fiz a plataforma. Então, vou substituir. Continuo aqui com Hzinho. O Hzão eu substituo por H mais 60. Eu também poderia ter feito o contrário e ter feito Hzão menos 60 igual a Hzinho. E aí eu substituiria em cima, dá na mesma. Né? Se eu usar esse segundo formato, eu já vou calcular direto o Hzão. Se eu usar o formato de cima, eu vou calcular o Hzinho. Eu optei por substituir o Hzão. Então, Hzinho, embaixo Hzão, que é Hzinho mais 60. Isso igual 10 para 18. Vou multiplicar cruzado. Vou começar onde dá mais H. Ó. Aqui dá 18H. E aqui vai dar 10 vezes H. Então, eu vou começar onde tem mais H. 18H. Multipliquei cruzado. É igual ao outro produto cruzado. 10, que multiplica Hzinho mais 60. 18H. Aplico a distributiva. 10 vezes H, 10H. 10 vezes 60, 600. Fazer bem devagar aqui, ó. 18H menos 10H. Isso é igual a 600. 8H é igual a 600. H igual a 600, divide por 8. Eu posso realizar esse produto, essa divisão, ou eu posso dar uma simplificada aqui. Ó. Isso é o mesmo que 300 por 4. Ou ainda, 150 por 2. Ó, a divisão vai ficar bem mais fácil. 150 divide por 2. E aí eu tenho que o Hzinho é igual a 75. Com as unidades em metros, 75 metros. Cuidado com a alternativa A. A alternativa A tem 75. Mas observa que a pergunta é a altura da torre. Lembra, a altura da torre, ó, é toda ela. É o Hzão. Então, a altura da torre o Hzão vai ser igual ao Hzinho mais 60, como nós já vimos. Então, o Hzão vai ser 75 mais 60, a altura da torre toda, igual a 135 metros, alternativa D.